Hey guys, bem-vindos mais uma vez ao canal A Gramática Nem Sempre Explica. Eu sou a Tetiana e se você gosta de aprender inglês de uma forma mais holística, considere em se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, ok? Vamos lá. Assunto de hoje: subject pronouns, ok? Porque no português se refere aos pronomes, sendo eles eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E para que servem os pronomes? Ele nos ajuda a substituir o nome, a substituir o sujeito. Por exemplo, eu quero falar sobre minha amiga Renata. Renata é minha amiga. Renata mora em São Paulo. Renata gosta de rosa. Então, para eu não ficar repetindo Renata o tempo todo e acabar ficando maçante, eu uso um pronome para substituir o nome, Renata. Renata é ela. Então, toda vez que eu falo sobre Renata, eu posso usar o pronome ela, ok? Então, eu já tenho aqui uma tabelinha pronta para nós podermos destrinchar os subject pronouns. Então, vale a pena lembrar que isso que nós vamos ver hoje é subject pronouns. Nós temos também os object pronouns, que a gente pode falar um pouco melhor sobre eles num próximo vídeo, ok? Então, perfeito. Os subject pronouns são divididos em dois grupos. Primeiro grupo, do singular, segundo grupo, do plural. E em cada grupo nós vamos ter uma subcategoria, que serão a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Vamos lá. Então, a primeira pessoa do singular é o I, que significa eu. Lembrando que I sempre é escrito com letra maiúscula, não importa em que ordem ou em que posição ele aparece na sentença. Nós temos o costume de começar a sentença temos a regra gramatical de começar uma sentença com letra maiúscula, né? Mas mesmo se o I estiver no meio da sentença, ele sempre será com letra maiúscula, ou capital letter, ou uppercase letter, ok? A segunda pessoa do singular é o you, que é você. Lembrando que no inglês o som do Y, aqui quando ele começa a sentença, é o som de consoante, né? Então ele tem um som J, J, J. Então eu não vou falar iu, eu vou falar you, you, ok? Ele, eu pronuncio he, ela, she, it, que é ele ou ela, it. Então, nós temos aqui he, she e it, que fazem parte da terceira pessoa do singular, tá? Os três são considerados parte da terceira pessoa. Então, o he, ele, she, ela. Mas como assim o it é ele ou ela? Bom, nós usamos o it, é como se fosse um pronome neutro. Nós usamos para falar sobre animal ou objeto, desde que esteja no singular. Estamos falando de um animal ou de um objeto, ok? Perfeito. Ahn, então, no inglês, o que eu acho muito legal, a gente não trabalha muito nessa coisa de gênero. Por exemplo, em português, cadeira é feminino. A cadeira. Então, se eu for substituir cadeira por um pronome, eu substituiria por ela, ok? A cadeira é minha, ela é amarela. Mas em inglês, a cadeira, por ser um objeto, na hora que eu uso um pronome para substituir esse nome, eu não posso falar she, porque she eu deixo reservado para usar quando eu falo sobre uma pessoa. Então a cadeira seria it, ok? The chair is mine. A cadeira é minha. It is yellow. Ela é amarela, ok? Isso vale tanto para objeto quanto para animal também, ressaltando desde que eu esteja falando sobre um. É muito comum você ver as pessoas se referindo ao seu pet, que é o seu animal de estimação, como ele ou ela, he or she. E isso é comum porque é o meu pet.
né? Então não tem aquela coisa. Primeiro que tem um valor sentimental para mim e eu sei o sexo, ok? Então, quando a gente vê um cachorrinho, a gente não consegue identificar assim, passando na rua se é um cachorro ou se é uma cadela. Então, ficaria difícil para eu falar, determinar que aquele animal passando ali é he or she. Então, o mais comum utilizado é o it para resolver essa ambiguidade, ok? Partindo para o plural, nós temos a primeira pessoa do plural, que é o we, que significa nós. Temos o you, que é vocês. Perceba que no inglês, desculpa, que no inglês não tem diferença do you, do singular, para o you do plural, é a mesma coisa. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, you guys. Então é bem comum quando você quer se referir a vocês, né, um grupo de pessoas no plural, você falar you guys. Então, esse you guys seria um outro vocês também, ok? Então, quando você quer falar vocês, você pode tanto falar you, aí o contexto vai indicar que você quer dizer vocês, ou você pode simplesmente falar you guys, alright? Não é guys, ok? Guys. You guys. E temos o último, que é a terceira pessoa do plural, que a gente pronuncia they, ok? Esse th aqui, ele faz apenas um som, que se eu for isolá-lo, fica assim, ó. Z, z. Então perceba que não é tay e não é day. Day é dia e tay, desconheço essa palavra, pode ser que exista, mas eu não conheço o significado. Então a pronúncia correta de eles ou elas é they. Então, eu uso they tanto para quando eu quero me referir a elas ou eles. É a mesma palavra, ok? Perfeito. Então, agora você já sabe como você pode substituir os nomes pelos pronomes, ok? Então, se eu estou falando de Mary, eu sei que Mary é she. Se eu estou falando já ia falar John, né? É sempre John and Mary. I'm sorry. Se eu estou falando de John, eu posso substituir o John por he. Se eu estou falando de um pencil, eu sei que pencil is an object. Eu posso substituir o pencil por it. Se eu estou falando de John and Mary, eu posso falar they, porque eu estou falando de eles, ok? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Pintou alguma dúvida? Quer adicionar mais alguma coisa que eu não pude acrescentar, que eu não acrescentei nesse vídeo? É só você deixar aí embaixo aqui para mim nos comentários. Thank you very much. Bons estudos. Bye bye.